Olá pessoal, tudo bem? A gente continua hoje a aula 2 sobre a Reforma Protestante. Lembrando que na última aula, a gente falou o que foi a Reforma, a gente falou sobre o contexto histórico da Reforma, a gente falou sobre os pré-reformadores. Hoje a gente vai continuar e vai falar nessa aula sobre a Reforma em si e os reformadores mais importantes. Lembrando que a aula é um panorama. A gente poderia mergulhar em diversas outras questões, diversos outros reformadores que também foram importantes, mas a gente está querendo dar um panorama amplo, a fim de que você conheça melhor sobre a reforma. A gente tinha falado no contexto em que a reforma se desenvolveu, de um contexto de uma violência muito grande na Europa, uma baixa expectativa de vida. A gente tinha falado da insatisfação das pessoas com os governantes e uma insatisfação também na área espiritual. Na área espiritual a gente tinha aquela chamada religiosidade contábil ou matemática da salvação. O que era isso? Era débitos igual a pecados e créditos igual a boas obras. Então as pessoas buscavam muito fazer as boas obras porque elas achavam que seriam salvas pelas boas obras. Nesse meio tempo, ou seja, nesse contexto, a gente inicia a reforma com Lutero. Lutero, diante da insatisfação com a venda das indulgências, ele prega na igreja de Wittenberg as 95 teses. Então, assim, o nome reforma, ele é olhado, gente, sempre pela pessoa que está dando esse nome, ou seja, pelo historiador ou pela pessoa que é responsável pelo conceito. No caso da reforma protestante, os historiadores católicos romanos entendem como uma revolta de protestantes contra a Igreja Universal. No caso do historiador protestante, ele vai entender que a reforma é um retorno à vida religiosa de acordo com os padrões do Novo Testamento. E um historiador secular, ele entende a reforma protestante como um movimento revolucionário qualquer. A verdade, gente, é que a reforma foi de fato um movimento de retorno à pureza original do cristianismo do Novo Testamento. E isso aconteceu de 1517 a 1545. Os reformadores eles estavam de verdade interessados em desenvolver uma teologia que tivesse completa concordância com o Novo Testamento e a Bíblia se tornasse a autoridade final da Igreja. A reforma, ela se fixou ali na Europa, indo para a Alemanha, França, Suíça e alguns países ali do norte da Europa Ocidental. E além dos diversos fatores políticos, econômicos, intelectuais e sociais que ajudaram no desenvolvimento da reforma, a gente tem como fator primordial o fator moral, que é assim, o mais importante e o mais falado. A gente tinha na igreja antiga uma corrupção intensa, imensa. A igreja romana era totalmente corrompida. A gente tinha clérigos egoístas que compravam e vendiam livremente cargos. A gente tinha muita sinecura. O que é isso? Posições que permitiam trabalhar, receber salário sem trabalhar. É um pouco diferente do que a gente vive hoje? Acho que não. A gente tem uma assistência religiosa sem preocupação real. A gente tem ocupação de cargos sem trabalho. A gente tem venda e compra de justiça nas cortes eclesiásticas. E a gente tem diversos sacerdotes vivendo em pecados abertos e até mesmo com diversas mulheres. Ou seja, a corrupção estava tomando conta da igreja. E claro, como eu falei anteriormente, nada novo. A gente olha para a nossa sociedade hoje e vê a corrupção reinando. Isso já vem de muito tempo e muito antes disso já existia. O ser humano, por causa do pecado, ele está corrompido. Então, assim, os sacerdotes negligenciavam os seus fiéis. E havia um culto a relíquias que, na teoria, dita por eles, eram sagradas, mas não eram sagradas. A gente tem um exemplo de que só se olhar para as 5.005 relíquias do Frederico da Saxônia, era possível reduzir o tempo no purgatório por cerca de 2 milhões de anos. Gente, só você olhar para as relíquias, você reduzia o tempo no purgatório. Olha que viagem, isso tudo que as pessoas não conheciam as escrituras. Esse escandaloso sistema de indulgências foi a causa direta da reforma. E eu vou falar um pouco agora do episódio em si, da questão que fez Martinho Lutero pregar as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Desde meados do século XIV, cada novo líder do Sacro Império Romano era escolhido por um colégio eleitoral. Esse colégio era composto de 4 príncipes e 3 arcebispos. Em 1517, quando houve a questão com Lutero, ia ter uma nova eleição, um novo imperador seria eleito. E um dos 3 arcebispados eleitorais
estava vago. E uma das famílias que já participava, já tinha voto, malandramente quis tomar aquele local, aquele lugar. Ter mais um voto para poder escolher quem eles quisessem. Então um jovem da família foi escolhido para ser o arcebispo. No entanto, esse jovem, chamado Alberto, ele tinha dois problemas. Um, ele não tinha idade suficiente para poder ser arcebispo. E dois, ele era leigo. O primeiro problema de ser leigo foi facilmente resolvido. Eles foram e ordenaram ao sacerdócio Alberto. No entanto, o segundo problema era mais difícil de resolver. Tendo visto que ele era menor de idade, só uma autorização especial do Papa poderia fazer com que ele pudesse assumir o cargo. Isso foi rapidamente resolvido. O Papa Leão X, como eu falei para vocês da outra vez, que ele queria desfrutar do papado, já que ele tinha, fez um negócio altamente lucrativo com essa família de Alberto. E através desse negócio, ele comprou a maioridade de Alberto. E o que consistia esse negócio? Consistia em que o arcebispo Alberto faria uma venda especial de indulgências para dividir os rendimentos da seguinte maneira. Primeiro, eles iriam pagar o empréstimo que a família pegou para poder comprar o local dele no arcebispado. Em segundo lugar, esse dinheiro que eles receberiam das indulgências iria para a construção da Catedral de São Pedro em Roma. Ou seja, todo mundo se deu bem. O banqueiro que fez o empréstimo, o arcebispo pegou o lugar dele e a igreja que recebeu o seu dinheiro. Quando Alberto foi instalado no cargo de arcebispo, ele encarregou o João Tetzel, que vocês já ouviram falar, que é esse vendedor de indulgências, que é esse perdão das penas temporais dos pecados. Gente, essas indulgências elas estavam diretamente ligadas ao sacramento da penitência. E que, após se arrepender e confessar o pecado, o sacerdote garantia que o pecador seria absolvido. No entanto, teria que pagar um valor para poder receber essa indulgência. Ou seja, não era só confessar, ele tinha que pagar alguma coisa. Tinha um ensino no passado que a culpa e o castigo pelo pecado eram perdoados por Deus. Mas havia uma exigência temporal que devia ser cumprida, ou no purgatório, ou através de boas obras. E essas obras, essas peregrinações, eram compradas, um ingresso para ser mais rápido, através das indulgências. A indulgência era um documento que a pessoa adquiria e que pagava uma importância em dinheiro e que ela estava livre do pecado. Olha só que interessante isso. Acreditava-se que Cristo e os santos tinham alcançado tanto mérito durante as vidas terrenas que o excedente estava guardado num tesouro celestial do mérito, ou seja, tinha um tesouro celestial de mérito. E o Papa poderia sacar desse tesouro e dar mérito para as pessoas, através, é claro, de uma paga. Quando Tetzel, vendendo essas indulgências, se aproximou lá de Wittenberg, Lutero não aguentou. Foi para a porta da igreja, colocou as 95 teses, que era nada mais do que um convite às pessoas, aos intelectuais e à igreja principalmente, para discutir essas questões, para mostrar que as questões não tinham nada de bíblicas. Lutero nasceu em 1483, na Alemanha. Inicialmente ele pretendeu seguir a carreira jurídica, mas depois, em 1505, ele se defrontou com a morte. E, através disso, ele resolveu abraçar uma vida religiosa. Entrou para o mosteiro agostiniano e se dedicou intensamente à busca da salvação. Já como professor na Universidade de Wittenberg, ele estudando muito as cartas de Gálatas e Romanos, ele entendeu a justificação pela fé e tornou como principal versículo de sua vida Romanos 1,17, que diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Sendo assim, no dia 31 de outubro de 1517, diante das vendas de indulgências por João Tetzel, Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja. Após essa fixação das 95 teses, a gente tem algumas coisas interessantes que aconteceram com Lutero. Assim que a cópia dessas teses chegou a Roma, Lutero foi convocado para poder se explicar o que ele estava querendo dizer com aquilo. Lutero não foi. No entanto, ele manteve a sua posição e defendeu o pré-reformador que a gente falou na outra aula, o John Huss, e ainda afirmou que os concílios e o Papa poderiam errar. Em 1520, fez-se uma bula papal que deram 60 dias para Lutero se explicar. Ele não se explicou, manteve sua posição. Em 1521, foi publicada uma bula de excomunhão,
ou seja, ele foi excomungado da igreja. E nesse mesmo ano, ele compareceu diante do parlamento na chamada Dieta de Worms, que publicou contra ele o Edito de Worms, que começou a perseguir Lutero. Lutero excomungado, agora estava sendo perseguido pela Igreja Católica. E ele arranjou uma proteção no reino do príncipe eleitor da Saxônia, o Frederico Sábio. A reforma, a partir daí, começou a se difundir muito no Sacro Império. No entanto, questões entre católicos e protestantes começaram a surgir. Começou a surgir muita briga, porque os católicos queriam manter a posição dele e os protestantes estavam começando a se expandir. Então, diante da nova dieta de 1526, houve uma tolerância com relação aos luteranos. Depois, na dieta de 529, houve uma perseguição. Diante dessa perseguição, da vinda da dieta de Spira, houve um protesto formal dos luteranos. E a partir desse protesto formal, firmou-se o nome de protestante. O sucessor de Lutero, Filipe Melanchthon, continuou com seu trabalho na Alemanha e, a partir desse momento que a reforma começou a se difundir na Europa, ela começou a ir para outros países, atingindo a Suíça, atingindo uma parte da França, atingindo diversos locais. Um segundo reformador que é muito importante e que seguiu os passos de Lutero é chamado Ulrico Zwinglio. Zwinglio, ele tinha uma forte influência dos humanistas. A gente falou dos humanistas na outra aula. Ele foi muito influenciado pelo Novo Testamento publicado por Erasmo de Roterdã e era um estudioso e pregador das Escrituras. Sendo assim, Zwinglio, ele defendia o consumo de carne na quaresma e o casamento dos sacerdotes, dizendo que essas coisas não eram proibidas na Bíblia. E o que ele tinha como definição mais importante? Que a Bíblia deveria ser o principal julgador de toda e qualquer conduta. Ou seja, não era aquilo que o Papa queria dizer. Está na Bíblia? Se não está na Bíblia, não deve ser seguido. Zwinglio continuou fazendo diversas reformas em Zurique, dando origem a diversas igrejas reformadas. Antes de chegar em Calvino, a gente deve destacar a questão da segunda reforma protestante, que foi todo esse movimento promovido por Zwinglio em Zurique, fazendo com que a própria cidade se declarasse protestante. Antes da gente também seguir para João Calvino, a gente teve um terceiro movimento de reforma, chamado Terceira Reforma, que é promovido por alguns radicais, na própria Zurique, ou seja, lá na própria cidade do Zwinglio. Alguns reformadores radicais, eles entendiam que o Zwinglio estava sendo condescendente com algumas posturas. E aí eles começaram a fazer reformas violentas. No entanto, a violência tida por eles não era entendida pelos próprios reformadores como violência suficiente, porque eles invadiam cultos, atrapalhavam celebrações de ceias e faziam protestos na frente das igrejas. Esses reformadores foram conhecidos por anabatistas, porque eles insistiam em batizar adultos. Com o tempo, esse movimento foi um pouco suprimido, no entanto, ele prosseguiu num tempo. Seus principais líderes foram mortos e expulsos da cidade de Zurique. O terceiro nome importante para a gente poder falar aqui é João Calvino. Calvino você conhece, você ouve muito falar de calvinismo, mas Calvino, que nasceu na França, ele mesmo não foi aquele propagador da sua doutrina. Ele era um grande estudioso e ele começou a estudar teologia e humanidade. Depois, por vontade do seu pai, ele foi estudar direito e depois da morte do seu pai, ele prosseguiu com seus estudos humanísticos. A gente pode dizer que Calvino provavelmente se converteu em 1533. Naquele ano, no dia 1º de novembro, um grande amigo seu chamado Nicolas Cope fez um discurso de posse na Universidade de Paris, repleto de ideias protestantes. Calvino foi considerado coautor desse discurso e, em razão disso, eles tiveram que fugir para salvar as suas vidas. E aí foi que começou a escrita do grande livro que a gente conhece, que é chamada As Institutas, que seria publicado em 1559. Calvino, durante a sua peregrinação, saindo da cidade de Paris, ele conheceu o reformador Martin Bucer. E com Martin Bucer, nesse caminho, ele foi para Genebra, na Suíça francesa. E em Genebra,
ele abraçou o protestantismo que estava recém-chegado com Guilherme Farel. Calvino aproveitou a situação de Genebra, que era uma situação terrível, uma cidade que estava em trevas total, para poder implantar todo o entendimento protestante na cidade. E a ideia dele era fazer de Genebra uma cidade cristã modelo, através da reorganização da igreja, de um ministério bem preparado, de leis que expressassem a ética bíblica e de um sistema educacional completo e gratuito. E o resultado foi que Genebra mudou. Ela tornou-se uma cidade-luz e tornou-se um grande centro do protestantismo por toda a Europa, abrangendo centenas de refugiados. E o calvinismo, posteriormente, veio a ser o maior e mais completo sistema teológico protestante. E daí surgiram mais e mais igrejas protestantes. Calvino depois escreveu diversos comentários a livros do Novo Testamento e aos principais do Antigo Testamento. E deixou para a gente um grande legado daquilo que a gente deve abraçar, que são as Escrituras. Meus irmãos, diante disso tudo que a gente ouviu, a gente, como eu falei, teria mais questões para falar, mas é importante a gente destacar que o coração da reforma é o apego às Escrituras. E através dessas aulas, a gente quer te convidar a se apegar cada vez mais às Escrituras. Na próxima aula, a última aula, a gente vai falar sobre as consequências práticas da reforma, o legado deixado pelos reformadores e o que toca a nós hoje, no século XXI, sobre a reforma. Por que é importante a gente continuar estudando os reformadores? Eu te vejo na próxima aula.